Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de agosto, dia em que a Igreja celebra uma santa muito importante, Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida também como Santa Edith Stein. Eu não costumo comentar aqui nesse espaço a vida dos santos, mas alguns eu gosto de destacar pela importância que eles têm, sobretudo nos últimos tempos. E essa santa de hoje, conhecida como disse pelo nome de Santa Edith Stein, ela foi beatificada no dia 1º de maio de 1987 e acabou sendo canonizada 11 anos depois, em 11 de outubro de 98, pelo mesmo Papa, São João Paulo II. Edith Stein foi a última de 11 irmãos. Ela nasceu em Breslau, na Alemanha, no dia 12 de outubro de 1891, no dia em que a família festejava o Dia da Expiação, que era uma grande festa judaica. E por essa razão, a mãe teve sempre uma predileção por essa filha. Era a mais nova. O pai, comerciante de madeiras, morreu quando Edith ainda não tinha completado os 2 anos. A mãe era muito religiosa, muito solícita e também uma pessoa que gostava muito de viver. Ela teve que assumir todo o cuidado da família depois da morte do marido, mas não conseguiu manter nos filhos uma fé viva, como era a fé que ela mesma tinha. Edith Stein perdeu a fé, com plena consciência e por livre eleição. Ela afirma depois, ela perdeu porque ela quis, com consciência. Ela passou então a dedicar-se à vida de estudos na Universidade de Breslau, tendo como meta a filosofia. Ela é uma grande filósofa. Os anos de estudos passam até que no ano de 1921, Edith visita um casal convertido ao Evangelho. E na conversa com esse casal, na biblioteca desse casal, ela encontra a autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Edith se interessa, lê o livro durante toda a noite. E diz ela, quando fechei o livro, disse para mim própria, é esta a verdade. Isso ela declarou só mais tarde. Em janeiro de 1922, ela então decide ser batizada. E no dia 2 de fevereiro desse mesmo ano, é crismada pelo bispo de Espira. Naquele tempo, como alguns de nós mais velhos, éramos crismados ainda quando bebês. Em 1932, foi atribuída a ela uma cátedra numa instituição católica, onde ela desenvolve a sua própria antropologia, encontrando a maneira de unir a ciência e a fé. Em 1933, a noite fecha-se sobre a Alemanha. Nós que conhecemos um pouco a história sabemos o que vem depois. Edith Stein tem que deixar a universidade, a docência, e ela nessa altura declarou, tinha me tornado uma estrangeira no mundo. E no dia 14 de outubro desse mesmo ano, ela entra para o mosteiro das Carmelitas de Colônia, passando a chamar-se Teresa Benedita da Cruz. Então veja, ela se torna carmelita, como as nossas irmãs aqui do mosteiro São José. Após 5 anos, faz a sua profissão perpétua. Da Alemanha, Edith é transferida para a Holanda, juntamente com sua irmã Rosa, que também é batizada na Igreja Católica, e prestava serviço lá no convento. Neste período do regime nazista, os bispos católicos dos Países Baixos fazem um comunicado contra as deportações dos judeus. E em represália a este comunicado, a Gestapo, que era a polícia alemã, invade o convento na Holanda e prendem Edith e sua irmã. Ambas são levadas para o campo de concentração de Westerbork. E no dia 7 de agosto, ela parte para Auschwitz, o famoso campo de concentração.
ao lado de sua irmã e um grupo de 985 judeus. Por fim, no dia 9 de agosto, a irmã Teresa Benedita da Cruz, juntamente com a sua irmã Rosa, morre nas câmaras de gás e depois tem seu corpo queimado. Assim, através do martírio, Santa Teresa Benedita da Cruz recebe a coroa da glória eterna no céu. As nossas monjas carmelitas, mesma congregação de Santa Teresa, fizeram um bonito livrinho, um devocionário de Santa Edith Stein, que se pode adquirir no Carmelo, São José. E neste devocionário há uma bonita oração em que se pede ao Senhor Jesus e a intercessão também de Santa Teresa da Cruz para que nos sustente na fé. Veja só a oração. Senhor Jesus, vós que dissestes, a verdade vos libertará, e revelastes ser a própria verdade. Socorrei-nos em nossas fraquezas e incoerências, e a exemplo do que fizestes com vossa serva, Santa Teresa Benedita da Cruz, sustentai-nos também a nós na decisão de escolhermos a luz quando nos são apresentadas as trevas, de acolhermos a vida quando nos sugerem a morte, de aderirmos à verdade quando nos deparamos com mentiras e ilusões, para que vosso reino se instaure cada vez mais em nós e entre nós. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.